Olá, meu nome é Levi e hoje eu vou falar sobre religião, o kardecismo, o espiritismo kardecista para ser mais exato. Bom, vamos começar pelo Kardec, que era um grande filha da puta. Era racista. Primeiro ponto contra ele era racista. Sim, em um dos livros dele, não me lembro qual, também não me interessa qual, ele afirma com todas as letras que os negros possuem almas menos evoluídas e que quando a alma evoluir a um certo ponto ela vai encarnar como branco. Sim, ele disse isso. Ele escreveu isso. Segundo ponto sobre o Kardec. A obra do Kardec, o que ele psicografou, sei lá qual é o termo que vocês usam, os espíritos afirmavam que viviam no éter. Só o éter, para quem não sabe, era o que hoje era o que se achava que existia no universo, era o líquido que conduzia as ondas eletromagnéticas, uma coisa assim. Só que o que eles não contavam é que a ciência ia desprovar a existência do éter e do fluido magnético, que era alguma outra coisa que a ciência lá da época do Kardec afirmava que existia. E se os espíritos sabem a verdade, se os espíritos, mais do que afirmar saber a verdade, porque, se eu vivi na minha época, morrer é natural que eu traga comigo conhecimento científico da minha época. Mas o fato deles afirmarem viver naquilo é estranho. Os espiritistas modernos, os teólogos lá, também não sei se é o termo adequado que eles querem ser referidos por, afirmam que o contexto que eles usavam a palavra fluido e éter é diferente. Isso, pra mim, e pra grande maioria das pessoas que têm visto isso, se chama desonestidade intelectual. Sim. Mais recentemente, avançando no tempo, vamos pegar aqui no Brasil, o que muita gente considera, aliás, eu também considero o maior nome do espiritismo aqui no Brasil, que era o Chico Xavier. Existem relatos médicos, um médico neurologista que pegou uma ressonância magnética do cérebro do Chico Xavier e o Chico Xavier simplesmente tinha problema mental. As vozes que ele ouvia, ele realmente ouvia as vozes. Isso não quer dizer que eram de espíritos. Muito pelo contrário, quer dizer que ele tinha probleminha na cabeça. Eu tô falando probleminha, mas ele realmente era doente, doença mental. Eu vou tentar levantar o relatório desse médico para colocar no link aqui embaixo. Não sei se eu vou conseguir, porque tem muito tempo já que eu vi isso. E sem falar nas companhias que o Chico Xavier andava, que a grande maioria ou já foi completamente desmascarada ou confessou, já que era charlatanismo puro e simples. Bom, com essas ressalvas sobre a veracidade da teoria espírita, do espiritismo, da parte teológica do espiritismo, a doutrina, o que eles pregam, eu curto. Não ter preconceito, caridade, etc, é uma coisa legal. É uma das únicas religiões das quais eu conheço que realmente prega o não preconceito em um contexto geral. Diferente, por exemplo, do cristianismo, que basicamente quer matar todos os homossexuais. Ainda vou fazer um vídeo sobre homossexualidade. Não vai ser hoje, provavelmente ainda vai demorar um bocado. Mas voltando ao espiritismo. Assim, mas por eu gostar da doutrina, eu também gosto da doutrina budista, mas nem por isso eu acredito na teoria teológica deles. Essas doutrinas são legais. Só que eu, por exemplo, não vejo necessidade de uma justificativa sobrenatural para você pregar isso. Tipo, talvez para convencer uma ou outra pessoa, sim, mas no contexto geral, não. Tipo, até como até em uma refutação, um dos argumentos do Craig, que é um dos maiores teólogos do mundo, um dos maiores debatedores
que tá sempre batendo com algum ateu em um debate, batendo no sentido legal da palavra, argumentando, contra-argumentando. Eu gosto de ver os debates do Craig. Nem todos os ateus seguem o mesmo padrão quando debatendo com ele, o que é uma pena. Eu vi alguns debates brilhantes do Craig contra o Dacey, por exemplo. É um debate magnífico. Eu até gostei. Procurem aqui no meu canal. É William Craig versus Dacey. Não me lembro o primeiro nome do ateu. Mas então, o espiritismo cai no mesmo problema que o Craig, que é a necessidade de uma justificativa sobrenatural para a moral, quando, evidentemente, do ponto de vista naturalista, a moral é apenas um conjunto de regras morais, de tabus que, pela sua funcionalidade evolutiva, ficaram intrínsecos na mente das pessoas e foram evoluindo assim como as pessoas. Tanto é que, se você pegar, por exemplo, logo nos primórdios do Homo sapiens, até mesmo as espécies anteriores, o Homo erectus e etc., nós vamos ver que o comportamento animal humano já estava presente. O que levanta justamente a questão por que naquela época a gente fazia isso e agora a gente não faz mais? Se Deus ou algum ser transcendente colocou isso na nossa cabeça. O espiritismo até que tem uma justificativa, que é a própria evolução da alma. Uma vai evoluindo e vai encarnando em mundos, pelo menos foi isso que eu ouvi quando eu fui em um centro, em mundos correspondentes com a evolução da pessoa. Inclusive no centro que eu fui, que eu não vou citar o nome aqui, fizeram a audaciosa afirmação de que o mundo está prestes a passar pela última revolução no sentido moral, que os preconceitos vão ser extintos e que quem tiver preconceito não vai mais voltar para este mundo, que este mundo só vão ficar as almas mais evoluídas, por assim dizer, do ponto de vista deles. Bom, isso também é um pouco óbvio, porque a quantidade de preconceitos que vem sendo combatida é muito grande. O preconceito em si vem sendo combatido pela sociedade com uma ferocidade extrema. Assim, salvo exceções, como... não vou citar o nome aqui, mas vocês sabem muito bem quem... Eu pensei o ser que espalhou cartazes pelo país inteiro, até onde eu sei, afirmando que... colocando as fotos lá de 2 mulheres e uma criança, falando: isso não é uma família. Cara, esse cara, pra mim, isso é minha opinião pessoal, merece morrer, mas ele não tem nada a ver com o espiritismo, então deixa eu voltar. Bom, voltando à parte da fundamentação. O outro problema que eu vejo no espiritismo é que, basicamente, as afirmações do espiritismo são verificáveis e não foram verificadas ainda. Materialização, por exemplo, até uma sugestão que eu vi no vídeo, se eu não me engano, do Incrível Mundo de Clarion, que eu vou até colocar o link aqui embaixo, falando sobre um método muito simples de se provar a existência a veracidade do espiritismo. Vai um médium, supostamente um médium de verdade, e vira pro espírito e fala: olha, espírito, deixa o médium aqui, eu vou aqui no quarto do lado, vou escrever uma frase em um papel, ou um número, o que seja. Aí eu volto aqui, você, espírito, vai lá ler, volta e me diz o que está escrito. É simples de se provar isso. Materialização também é simples de se provar, né? E até agora essas provas não foram dadas. Inclusive os espíritas que alegam contatos com pessoas da ciência, essas pessoas da ciência, mais do que ninguém, sabem a necessidade de uma prova concreta.
para tornar uma hipótese em uma teoria. Sabem da necessidade de uma evidência apontando. É o mesmo caso da astrologia. Sim, essa é uma comparação plausível. Por exemplo, eu só vou citar um caso que aconteceu comigo, uma experiência empírica. Uma amiga minha, que eu não vou citar o nome porque eu não conversei com ela sobre isso, pegou um guia espírita, foi lá no meu signo, que é Capricórnio, e leu basicamente a minha descrição ali. Assim, eu vou entrar no argumento se... Assim, eu sei que boa parte daquilo é verdade, nem tudo, mas... Novamente, a astrologia não alega saber de tudo, alega ter indícios e direções. Pelo menos foi o que ela me disse. Isso prova que a astrologia é verdade de maneira alguma. Coincidências acontecem. Existem a causalidade, que é uma reação de causa e efeito, e a casualidade, que é basicamente coincidência. Mas no espiritismo é a mesma coisa. E a falta de provas, tendo em vista que eles alegam e afirmam ter contato com espíritos de pessoas da ciência, que sabem a necessidade de provas e evidências concretas sobre uma teoria, coloca em descrédito toda a teoria. Bom, é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre religiões que eu vou fazer. Comecei com o espiritismo, até porque eu estou devendo esse vídeo para um amigo meu. Próximo vídeo eu vou falar sobre os evangélicos. Sim, os cristãos evangélicos em um apanhado geral deles. E posteriormente provavelmente o catolicismo, para equiparar. Bom, é isso aí, gente. Aquele abraço, valeu!